O outro aspecto dessa questão da industrialização, você deu um exemplo muito bom que é o Japão, né? Você disse que o Japão manteve indústrias estratégicas, indústrias finas, não tem indústria pesada. Mas quem cuida da defesa do Japão são os Estados Unidos. Como é que, se a gente voltar para a Segunda Guerra Mundial, um fator decisivo para a vitória americana foi a capacidade de produção. Os Estados Unidos forneceu uma quantidade absurda de armamento para o Reino Unido, para a Rússia. Os Estados Unidos chegaram ao ponto de construir um navio por dia, os famosos Liberty Ships. Hoje, pelo que eu sei, só um estaleiro chinês, um único estaleiro chinês, tem mais capacidade do que os Estados Unidos inteiro. Parece que a capacidade da China de construir navios é 200 vezes maior que a capacidade dos Estados Unidos. Isso não é um fator a ser considerado nessa equação? Mas isso sim, uma indústria estratégica. E, por exemplo, quem não sabe, a Mitsubishi, ela produz navios também. Navios cargueiros de grande tamanho, turbinas, esse tipo de coisa, e é dentro do Japão. E é isso que eu digo, existem indústrias estratégicas, talvez os Zaibatsu tenham trabalhado dessa maneira no Japão, de preservar aquilo, no momento que teve aquela alteração, especialmente nos anos 1970, quando o Japão começou a transistorizar os carros e começou a reduzir, por conta de injeção eletrônica, esse tipo de coisa, começou a reduzir o custo dos carros e começou a transformar, aí, exatamente por conta da crise de petróleo em 1973, elevação do custo de energia, carros que consumiam muito menos por conta exatamente da transoristação, a parte interna do carro com entretenimento e com confortos também vindo de transistores. Tudo isso o Japão começou a entender. Então, a gente larga aquilo que é pesado. Obviamente, eles largaram parte disso para a China e para alguns países ali da Ásia, mas parte, os Zaibatsu olharam e falaram não. Porque o Zaibatsu ele tem uma união grande com o governo japonês. E é uma coisa que acontece de maneira constante. Ou seja, naquele momento o governo japonês falou assim, não, isso aqui a gente deixa aqui dentro. Isso aqui pode ir para fora. Então, faltou um pouco isso talvez nos Estados Unidos. Você pensar o que era estratégico e você preservar o que era estratégico. Porque ainda que você tenha navios para a indústria bélica americana, navios cargueiros, esse tipo de coisa, boa parte é feita na Europa e boa parte é feita na China. Então, realmente, algumas indústrias, de repente, têm que ser pensadas de maneira estratégica e não efetivamente só pela questão de reindustrialização. Eu queria que você comentasse, e até, Cavendish, eu já tive essa conversa com algumas pessoas, porque isso não foi só uma decisão dos Estados Unidos, né? Isso foi meio que uma decisão do Ocidente. O Ocidente achou que era melhor pagar menos e ter as coisas fabricadas na China. E aí, por exemplo, veio a pandemia e a gente descobriu que respirador era feito na China, máscara era feito na China, luva cirúrgica era feito na China. Agora, a China é uma ditadura comunista. Que tem um capitalismo de mentirinha, onde a moeda é desvalorizada artificialmente, as empresas todas têm que prestar satisfação ao Partido Comunista. Isso tinha alguma chance de dar certo? É que nem a Alemanha que decidiu, a Merkel, né, na Alemanha, que decidiu pelo gás russo como alternativa de energia. Brilhante, né? Não estudou história, né? Acho que não é uma boa ideia, Mota. E o Trump avisou. O Trump avisou. E foi tirado o sarro. Foi ridicularizado, verdade. Realmente, Mota, né? Você olha agora, você fala... É que houve uma boa vontade lá atrás com a China, né? E estava no contexto ainda da Guerra Fria. Então, o grande adversário era a União Soviética e lá atrás o Ocidente optou por esse caminho. Só que você criou um monstro que ficou muito grande. Esse que foi o problema. Em algum momento, talvez nos últimos 10 anos em especial, ficou grande demais. E na pandemia, como você falou bem, foi quando todo mundo percebeu que a gente precisa da China não só para ventilador, para máscara, mas também para os remédios, para tudo. Para tudo, né? Acho que é difícil você falar algo da nossa vida que hoje, pelo menos uma parte da cadeia produtiva, não dependa da China. Mas a maioria das pessoas em posição de poder e até nos mercados esquecem desse pequeno detalhe, né? É um detalhe. Que a China é ditadura comunista. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando começou a febre de inteligência artificial, eu tenho alguns amigos que foram à China e voltaram maravilhados, contando tudo que eles tinham visto lá, os trens, as fábricas. E eu falei, gente, mas lá é uma ditadura comunista, né? Vocês estão aí todos... É um problema, Por exemplo,
tem as grandes empresas de tecnologia chinesas, né? A Alibaba é uma delas e era um grande sucesso alguns anos atrás, até que o Jack Ma, o fundador e o CEO da empresa, começou a aparecer demais, começou a falar demais sobre o governo e tomou um gancho, vamos chamar assim. Foi afastado, passou um tempo preso num hotel, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. As ações da Alibaba caíram uma enormidade e é uma empresa gigantesca de tecnologia da China, que poderia ser global, mas tem essas questões de um país que não é uma democracia, de fato. Se o governo pega e aponta o dedo para você, você está pisando demais na linha, você vai tomar uma enquadrada. E isso vale para empresários que de vez em quando somem, né? Por sinal, alguns acidentes acontecem. Exato. Valem para empresas, vale para setores. Onde o governo achar que tem de atuar, vai atuar. E o Xi Jinping, que é o atual governante da China, né? O mais longevo aí em muito tempo, ele é muito mais duro do que os anteriores, né? Então você tinha antes uma situação que a China não era tão relevante, estava crescendo, mas não era tão relevante ainda no quadro global, e com governantes ainda um pouco mais leves. A mão do Xi Jinping já é mais pesada, né? Então agora... Você pegar o Deng Xiaoping, Jun Hobao, todos eles tinham nuances em tese, né? De liberdade, esse tipo de coisa. O Xi Jinping já chegou, inclusive, quebrou a norma do Partido Comunista de sucessão para conseguir se suceder ad eterno. E um dos maiores medos que eu tenho em relação à China é que a China, ela, nesse processo de percepção de dominação mundial, por ser exatamente um país comunista, ela pode, a detrimento da sua própria população, adotar um nível de política radical para quebrar outros países ou coisa parecida, que pode ser em seu detrimento, mas o Trump daqui 4 anos não está lá. Eles aguentam, né? O Trump daqui 4 anos não está lá. O Xi Jinping está. Eles aguentam. Se tiver confusões nas ruas, grandes manifestações, claro, ele vai continuar lá, né? Você viu o que aconteceu em 1989, né? Tiananmen Square, né? Na Praça da Paz Celestial. Colocam os tanques de guerra e resolve. Aquilo é uma coisa engraçada, porque aquilo ali foi uma dissidência dentro do próprio governo, né? Porque você tinha... foi por conta do sumiço de um secretário que era considerado mais liberal, que veio a manifestação dos jovens, e o próprio Deng Xiaoping não aprovava a intervenção militar. E aí teve um grupamento mais pesado, que já estava querendo meio que tirar ele do poder, que entrou e fez tudo aquilo que a China nega. Você entra no DeepSeek e pergunta, ele responde e apaga. Eu acho interessante que ele responde, mas ele responde e depois ele apaga, né? Então, para a gente ver como funciona, um país comunista, é exatamente aquilo. Então, acho que a partir dali nasceu a semente, ainda que tenha vindo de Hubal, outros líderes um pouco mais moderados, ali plantou a semente do que seria essa China que nós estamos observando. Deixa eu pegar esse gancho aí, porque você falou antes, no comentário anterior, sobre liberalismo, livre comércio. Como é que você pode ter livre comércio com um país que é uma ditadura comunista, onde o povo trabalha em condições subhumanas, onde as pessoas somem, onde os preços são manipulados artificialmente? Eu vejo algumas pessoas reclamando que o Trump está acabando com o livre comércio, mas existia livre comércio com a China? A questão a premissa, quem cita muito a questão de livre comércio dentro do governo agora é o próprio Musk, né? Que o pessoal fala assim, mas ele não vai aguentar a disputa com a BYD. Não, ele entende que ele produz algo melhor que a BYD. E todo mundo sabe que a BYD tem suas falhas, tem algumas reclamações em relação aos produtos que eles fazem, e que, obviamente, você está comprando aquela velha tese, você tem um carimbo de produto chinês ali. E as pessoas ainda não estão confiando no produto chinês. Mas indo para essa situação, realmente é muito complicado você pensar em livre comércio e, ao mesmo tempo, você precisa repensar, porque se você quer bens de baixo valor agregado, de baixo valor final, o que você quer exatamente? A que custo você quer isso? Porque você tem 2 parâmetros importantes que aconteceram no mundo depois da Segunda Guerra. O primeiro, obviamente, o Plano Marshall e ajuda aos países, e aí a Guerra Fria na tentativa de barrar. Você criou uma barreira não militarizada diretamente, que é indiretamente, ali no Japão e na Coreia do Sul, os Estados Unidos se colocando diretamente ali, e a OTAN junto com a militarização da Alemanha, porque foi necessária a militarização da Alemanha, para deter o comunismo ali no Muro de Berlim.
Então você teve tudo isso. A Europa se aproveitou muito bem disso, daquela teoria de Cannon and Butters, que é a teoria de canhões e manteiga. Ou você investe em canhões ou você investe em manteiga. Manteiga seria o equivalente ao estado de bem-estar, que é o welfare state. A Europa se aproveitou muito dos Estados Unidos. Porque tudo que aconteceu, ou seja, boa parte da militarização da proteção americana na Europa permitiu que a Europa não gastasse muito com militarismo e adotasse seu welfare state. A China, mais ou menos a mesma coisa. O Japão, ele teve a proteção militar, porque não deixaram o Japão se militarizar. Eles têm medo dos samurais voltarem. E ali eles criaram uma barreira de proteção 100% americana naquela região. E o Japão também acabou se aproveitando disso. Através, como eu citei antes, dos Zaibatsu, tudo. Ou seja, foi uma escolha que os Estados Unidos fez por conta daquela história, de novo, do excepcionalismo americano, aquela situação toda, que o próprio Estados Unidos fez. E a partir dos anos 1970, com a chegada da conversa final de Deng Xiaoping com o Jimmy Carter, que não se tentar, o Kissinger tentou endereçar a questão da democracia, e a resposta do Deng Xiaoping foi o seguinte: tá, tudo bem, você quer quantos chineses? 100 milhões? 200 milhões? Eu libero para você agora. Foi a hora que eles falaram, opa, então certos vesperos não dá para mexer. Então o que a gente chegou, tudo isso para a gente chegar no ponto atual. Demos poder demais para a China, estrategicamente tinha que ser pensado antes. Os modais agora, em termos tecnológicos, são diferentes. Aí eu concordo com o Edu que exatamente a industrialização ela vai passar por um processo de cada vez mais velocidade, maior produtividade e menor intervenção humana. Ou seja, nós vamos precisar cada vez mais de engenheiros. Até porque a China já está bem adiantada. Exatamente, ela está muito adiantada nesse sentido. E muitas vezes lá você não escolhe o que você vai fazer, você, a depender das suas notas durante a faculdade, você vai ser engenheiro, né? Apesar de haver uma disputa muito grande, existe uma parcela da população ali que já é automaticamente escolhida. Então agora nós chegamos num ponto que Trump desafiou esse cenário todo, talvez da maneira mais atropelada possível, não da maneira mais correta, mas ele desafiou essa ordem que se estabeleceu no mundo. E nós precisamos repensar isso. O problema é que uma industrialização americana ela não se faz no curto prazo. Concordo que do modo que está funcionando hoje em dia, a Tesla prova que você consegue montar uma fábrica em muito pouco tempo. Agora, precisa saber se você está pensando em livre comércio, aí, desculpa que eu me estendi, mas acabei chegando aqui no livre comércio, precisa saber se você quer ter livre comércio com as suas fábricas dentro dos Estados Unidos disputando com as fábricas do resto do mundo, ou se você quer ter livre comércio para que os americanos tenham acesso a bens de custo mais baixo.